Perguntas/respostas com Jean-Luc Ayon. Webinar Agape, Lead Yourself. Parte 10. 14 de outubro de 2020. Jean-Luc. Olá a todos. Introdução de Cristina. Tradutora de Cristina. Programa do dia, e no final do seu discurso, dirigido a todos os participantes, gostaria também, em nome da organização, de lhes dizer que é impossível responder a todas as questões que temos recebido. Temos um tempo limitado, e também informamos que não há outro critério de seleção além da ordem de chegada. Haverá perguntas que podem causar problemas de tradução e também estamos tendo dificuldade em entender o que as pessoas querem dizer exatamente. Mas também acho que a essa altura as perguntas não terão mais o peso que tinham no passado. Por isso, aceite as circunstâncias em Agape, em paz, e tudo está bem assim. Muitas vezes nossa pessoa exige explicações, mas você também sabe que nosso coração não precisa disso, é inútil. Então, novamente, lamentamos não poder responder a todas as perguntas, mas o importante aqui não é o que entendemos, mas o amor que nos permitimos ser, e essas são as palavras. O que tenho a dizer em nome de toda a equipe, palavras de agradecimento pela compreensão, simpatia e sobretudo pelo amor que partilhou com todos nós. Vou começar a fazer algumas perguntas ao Jean-Luc. Vamos manter o chat ativo, e se houver algo mais que você queira contribuir, por favor, faça-o. Então vamos começar. Sessão de perguntas/respostas. Tradutora. Jean-Luc, esta criação perene em um mundo de ilusão, medo, sofrimento, poderia ter sido evitada? De modo nenhum. Tinha sido explicado, em 2018 eu acredito. Eu os convido a assistir os satsangs deste ano, em particular do mês de maio até o final daquele ano, diz respeito essencialmente ao próprio princípio de anomalia primária. A totalidade da projeção da consciência, a totalidade dos universos dimensionais de qualquer natureza carrega a marca dessa anomalia primária. Toda a criação, e do ponto de vista da história, é cíclica. Do ponto de vista do real ou do absoluto, tudo isso representa até a natureza da criação. A natureza da criação é a própria natureza da consciência, está inscrita em uma forma desde que o antropomorfismo da criação está presente até para a 24ª dimensão. A anomalia primária, porque demoraria muito para entrar em detalhes, no momento da primeira emanação da luz do absoluto. Entenda Beck, quando falo da primeira emanação, não estou falando de uma noção temporal linear, mas de um evento que está presente em todas as dimensões, em todas as formas e, portanto, em todas as manifestações do que se chama consciência. Durante esta primeira emanação de luz, que é chamada de fonte, é claro, esta memória que está para além de toda a memória está inscrita em nós, os véus do sonho criado. Lembro-lhes deste chamado momento inicial, que estão ativos em todos os tempos e em todas as dimensões. Foram os fiadores, se posso dizer, de nosso aparente retorno à verdade que nunca deixamos. O tempo e o espaço são uma ilusão total. A anomalia primária consistiu simplesmente durante esta primeira emanação chamada fonte na criação de uma primeira imagem da fonte polarizada, ou seja, com uma dicotomia que então se tornou esta que chamamos de dualidade. Essa anomalia, intencionalmente, pretendia mostrar que toda a criação, do absoluto que somos, era apenas uma história que foi construída. É por isso que o chamamos de sonho, porque é a única analogia que podemos encontrar. Tudo isso foi implantado e multiplicado ao infinito, com níveis de densidades, vibrações, energias, que correspondem às diferentes dimensões. Na verdade, todos sabem que quanto mais nos afastamos da fonte, mais somos levados a níveis que classificarei como cada vez mais densos e mais formais, levando necessariamente a um processo de identificação com qualquer forma, quer chamemos de nosso corpo físico, ou a forma de um ser de luz.
Desta separação, aparente por ser um sonho, criaram-se a dor e o sofrimento. Eles são criados por si mesmos pelas próprias forças postas em jogo pela consciência na ilusão do tempo, em certos momentos na noção de ciclos, onde de forma total inclui todas as dimensões e todas as densidades, de modo que os últimos têm a oportunidade de vivenciar esse evento coletivo, que podemos chamar de despertar. Estamos aqui nesta Terra, no coração de todos os universos. Carregamos a memória, tudo sem exceção, sendo supostamente o nível último do que foi chamado de queda. Obviamente, carregamos dentro de nós, não apenas as memórias do ego desta vida, as memórias da alma, e especialmente a memória da primeira memória anterior à forma e anterior à individualidade. Este momento deve ser único em todos os universos e em todas as dimensões. Lembro que tudo foi escrito. O livre-arbítrio é uma ilusão que pertence ao ego e à alma. A verdade, a luz, o absoluto, não respondem a nenhuma dessas leis, mas essas leis estão escritas na própria revelação do sonho. O momento inicial coletivo e o momento final coletivo, que têm sido chamados de Alfa e Ômega, mostram claramente àqueles que estão despertos que não há espaço, nem distância, nem tempo entre o Alfa e o Ômega. É quando você percebe isso, além do intelecto, por alguma forma de compreensão direta ao vivê-lo, é o momento em que a primeira memória que você poderia dizer ser uma memória, mas uma memória que ocorre no futuro, isto é, agora, é efetivamente um retorno ao momento inicial que nada mais é do que o momento final. No cenário e no roteiro da criação, era absolutamente necessário que houvesse esse despertar, o que chamamos de estado natural, onde tudo é apenas alegria, onde tudo é evidência, aceitação e ágape. O amor não pode mais ser condicionado, não pode mais ser pessoal, não pode fazer a diferença em nenhum aspecto manifestado da consciência fora de si mesmo. Na verdade, o que chamamos de despertar, o estado natural de ágape, nada mais é do que essa forma de reminiscência que encerra o tempo, que nos mostra que somos todos os espaços, todas as formas e a totalidade do sonho. São palavras muito fracas para tentar entender o que não pode ser definido nem limitado. É um estado, como dizemos, de alegria, um estado de evidência, que não se baseia em nada além deste próprio estado, que é exclusivamente perceptível e vivível no presente eterno. Uma voz lá fora os faz parar e sorrir. Tradutora. Podemos continuar? Sim. O que eles estão vendendo por aí? Resposta da Cristina/tradutora incompreensível, mas risos. Tradutora. É uma sequência do outro, essa pergunta. Antes, estávamos no tempo zero. Então, por que tivemos que escrever este script? Como? Não tenho certeza se entendi o significado da pergunta. Tradutora. Antes, estávamos no tempo zero. Então, por que tivemos que escrever este script? O cenário não foi escrito no tempo zero, já que no tempo zero, há a felicidade total. O cenário foi escrito a partir da emanação da consciência única, da primeira forma, que é a fonte. A primeira imagem da fonte, que foi Metatron, carrega a anomalia primária. Portanto, houve uma fragmentação, uma geração descendente e ascendente, desde a emanação do absoluto. O que estou dizendo aqui pode ser encontrado em todas as tradições primordiais. Se você olhar também, por exemplo, eu peguei o exemplo dos chineses, o taoísmo. Se você olhar para o lado dos gnósticos, por exemplo, dizemos que os criadores deste mundo são demiurgos, psicóticos, loucos. Essa é a natureza da criação, o que não significa que a criação deva ser rejeitada, porque existe uma enorme quantidade de beleza, é a inteligência da luz, é a infinidade de formas e consciências.
É uma questão de ver com clareza, caso contrário corre o risco de entrar na negação da vida. Ao contrário, é a aceitação da vida, a aceitação de quem você é neste momento, que literalmente secreta a liberdade. E ágape. Você tem dois neurotransmissores ou dois hormônios que estão muito aumentados no nível do sangue no estado ágape. O mais importante é a oxitocina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Quando você abraça alguém sem qualquer conotação sexual de posse, você secreta oxitocina. Quando uma mãe amamenta seu filho, também há secreção de oxitocina. O segundo, que também corresponde a esse despertar para o estado natural, é um hormônio secretado pela glândula pituitária, o famoso terceiro olho, que se chama epifisina. Foi demonstrado que nos casos de verdadeiro despertar, por imagem funcional, onde vemos claramente um edema nas áreas dos córtices motores sensitivos, o que chamamos na época de estrelas yin e yes. Este edema é sistematicamente encontrado na ressonância magnética, imagem por ressonância magnética, de um ser humano que está acordado, e os exames de sangue mostram naquele momento uma secreção significativa dos dois hormônios que acabei de mencionar. A oxitocina é o hormônio, é o neurotransmissor do que chamei há 2 dias na neurociência e é o próprio fundamento da expressão da cooperação, persistência e transcendência. Quanto à epifisina, ela modificará os ciclos do sono e uma série de regulações relacionadas ao tempo, em particular sobre necessidades fisiológicas de todos os tipos, seja sexualidade, seja comida, todos esses dados cronológicos, biológicas, atraentes em todos os níveis, são amplificadas pela epifisina. Obviamente, o estado natural, de que falarei esta tarde, possui marcadores extremamente precisos a nível neurocientífico, fisiológico, anatômico, comportamental, psicológico, em particular ativando os potenciais espirituais, esses potenciais sendo denominados pelos nomes de estrelas ao redor da cabeça. Uma pequena precisão neste nível, quando falamos das 12 estrelas de Maria, as estrelas da cabeça, elas estão localizadas em lugares muito precisos em relação ao crânio externo, mas especialmente no nível neurológico central. Essas 12 estrelas que estão ao redor da cabeça, estão todos localizados na testa, não energeticamente, nem vibracionalmente, mas no córtex pré-frontal, ou seja, na massa cinzenta. Tradutora. Corte, eu não ouvi. Eles estão localizados, sim, eu disse. Essas 12 estrelas que estavam localizadas energeticamente ao redor da cabeça, se encontram codificadas, resumidas, entre as duas zonas aqui, na testa, no que é chamado de córtex pré-frontal, que são o ápice da cognição, que não são o local onde se sente o sentimento de ser um indivíduo, que está ligado, lembro-lhes, ao cérebro reptiliano. Esses 12 potenciais espirituais, não vou citá-los novamente, mas vou citar 3 exemplos. Os 2 mais externos são clareza e precisão, bem e mal não mudam de lugar, atração e repulsão se você quiser, e é claro que você tem outras estrelas. Vou dar outro exemplo. A estrela Teresa carrega a virtude da profundidade, que está conectada com o portão que está localizado na fossa ilíaca esquerda, a prega da virilha esquerda, e a profundidade é simplesmente a capacidade de entrar naquilo que é profundo, no que é íntimo e verdadeiro. Que recordo que era a estrela localizada atrás da cabeça do lado esquerdo, corresponde ao estado de Cristo, Etuk. Para isso, remeto-lhes a história. A questão era o quê? Risos. Tradutora. A pergunta era: já que estávamos no tempo zero, por que escrevemos o roteiro? Então, nós não escrevemos o cenário, tudo foi feito de forma espontânea, como disse Bidin, apareceu a vida, surgiram os universos, pela inteligência da luz.
O que apareceu necessariamente desaparecerá, porque tudo é cíclico em uma escala de tempo que nada tem a ver com a da vida humana. Neste exato momento, você tem inúmeras galáxias que são reabsorvidas por buracos negros, que é um caso, eu os lembro, em nosso sistema solar, pela chegada de estrelas mortas e um buraco negro, com ela alinhamento que ocorrerá com o centro galáctico Sagitário A, onde se encontra o mistério, no sentido etimológico. Se você quiser analogia, isso seria o útero da deusa, o lugar da alquimia da criação, o útero da mulher. Vou parar por aí, senão vou me desviar demais. Esta é a principal coisa que eu queria dizer a vocês. Tradutora. Então, continuaremos. Estou oscilando entre dois estados, de um lado a paz, a alegria, a leveza com um sorriso quase permanente, e por outro lado um estado de cansaço, desinteresse, portanto, a alegria para qualquer projeto não existe. Essa oscilação é uma falta de estabilidade no coração? De modo nenhum. Absolutamente não. Este é o caso de todos. O observador vê esse personagem sofredor neste mundo e ao mesmo tempo vive a verdade do ágape. Isso já foi chamado do face a face, é isso que você tem que atravessar, e é para você ficar enojado para nunca mais ser submisso ao sonho ou de acreditar no sonho. O sonho não é estritamente destruído, não é uma destruição, exceto para o ego, exceto para a alma. Por outro lado, para o espírito, para o real, o que nunca apareceu realmente não pode desaparecer. Na lógica do evento, quando o sistema solar, nosso sistema solar, estiver alinhado com Sagitário A, nesse momento, como disse Nostradamus, a flecha de Sagitário será lançada, disparada, e é isso o evento. É a associação do flash galáctico com o flash solar, e também o flash do nosso coração, o famoso paraíso branco, para que tantos irmãos e irmãs quanto possível, na hora do acontecimento do famoso paraíso branco, possam encaixar e amortecer o desdobramento da verdade. Faz todo o sentido, mesmo quando você está em um estado de ágape estabilizado, se assim posso dizer, ver seu próprio personagem, os últimos hábitos, os últimos apegos, as últimas crenças, até a náusea, até o pesadelo. Há uma regra que foi dada há muitos anos no desenrolar dos eventos que estamos vivendo: quanto mais o caos crescer, mais você estará na alegria. E os maus rapazes, com sua instalação da nova ordem mundial, participam da mesma verdade. Só eles não sabem disso, porque não têm uma visão clara e não viveram o que é a criação. JLA sorri. É por isso que é algo que me faz sorrir por dentro. Quanto mais o caos cresce, na tela do mundo ou na nossa própria vida, mesmo que passe por um grande sofrimento, pela doença, pela perda, tudo isso tem apenas um objetivo, quaisquer que sejam seus sentimentos e percepções, é de fazer você perceber, torná-lo consciente de que você é apenas alegria. Essa superposição às vezes é dolorosa, chega a atrapalhar a percepção de vocês, chega a questioná-los como a pergunta que se faz, mas é o processo normal. Quanto mais você abre mão de suas pretensões de acreditar que é um indivíduo separado, mais você deixa ir. Corte. Há um corte. Tradutora. Sim, e não podemos ver você. Não, isso me tira do sistema o tempo todo. Então, vai aguentar aí. Eu ouço você, você pode me ouvir. Não estou usando Wi-Fi, estou usando 4G, e é verdade que o 4G em todos os lugares da Terra é muito flutuante. Não demorarei a chegar. Tradutora. Aí está. Não, a imagem está parada. Ok, você não precisa ver meu rosto, vamos continuar de qualquer maneira, vai voltar eventualmente. Onde eu estava? Tradutora. Sim, o problema é ponto. Saltamos adiante, começamos a conversar, o Pfuit se foi. Mas acho que você já disse o essencial, se me permite.
Sim, foi o fim da minha intervenção sobre a questão. Tradutora. Ela ainda tem uma pergunta que é uma continuação da anterior. Quando acordamos, ainda temos interesse ou alegria em criar algo. Mas nós somos criadores, apenas não caia na armadilha de nenhuma meta ou objetivo, e sua criação não deve vir de uma projeção no futuro, mas adaptada ao momento presente. Naquele momento a inteligência da luz, a fluidez da unidade, irá naturalmente levá-lo a expressar todos os seus potenciais. Tudo vai ser fácil. Não se preocupe com o evento para adaptar seu comportamento. Não se trata de sobrevivencialismo ou prevenção, de se proteger de qualquer coisa. Nesse momento você está ainda mais disponível para a vida e sua criatividade, desde que esteja no presente, não nas memórias, nem nas projeções. Ou seja, a criatividade, os projetos são executados instantaneamente, pela sua disponibilidade, e cada vez menos pela sua vontade ou pelas suas decisões. Deixe as coisas virem até você. A maior armadilha, o maior problema está aqui: queremos dirigir nossa vida, e enquanto acreditarmos que estamos dirigindo nossa vida, não estaremos disponíveis para a vida ou para o real. Outra pergunta. Intervenção de Cristina dirigida a todos os participantes. Intervenção que trata essencialmente do trabalho em empresas, que é seu campo de intervenção. 30 minutos. Tradutora. Jean-Luc, você se foi. Não, estou ouvindo com atenção. Tradutora. É com você. Em comparação com a empresa que não é a minha área, mas criei muitos sistemas tecnológicos voltados para apoiar os líderes empresariais, criei grades e tecnologias que abordam especificamente isso que chamo de inteligência emocional dos grupos, porque há uma dupla dinâmica. Bem, acho que Cristina está ciente, é claro, existe essa dinâmica individual do estado ágape, mas também existe a dinâmica de grupo no coaching de grupos ou na gestão dos próprios líderes, que dessa vez aqui é a ressonância ágape, ou como disse a Cristina, os colaboradores, a equipe, devem fazer parte dessa ressonância ágape, cujas palavras-chave são cooperação e benevolência. Estamos muito longe do antigo mundo dos negócios, e seja qual for o evento coletivo, as empresas, que estão em quantidade, que não viram essa necessidade, que é de fato uma grande mudança, e todos nós sabemos disso nos negócios, a resistência à mudança é essencial e, portanto, a cooperação e esta gestão particular de equipes é muito importante. É substituída a competição, por aí também aceitar que a solução está aí, se você ganhou ou se foi ganho em si mesmo, algo que é fundamental, que é a resistência à mudança. O hábito, a ausência de criatividade significa a sentença de morte de uma empresa. Estas são as poucas palavras que gostaria de acrescentar sobre o lado empreendedor. Intervenção de Cristina dirigida a todos os participantes. Tradutor para Cristina. Jean-Luc, não entendo o que está acontecendo, acho que é Birdi quem faz isso com Jean-Luc. Jean-Luc desmaterializado, só existe a voz de Jean-Luc, mas sem imagem. Eu estou aí, sem forma. Tradutora. Tenho uma pergunta que recebi de várias pessoas. Uma disse que esperava intervir muito menos. Você pode nos explicar exatamente o que isso significa? Significa apenas que hoje, muitos de nós, até eu, estamos interessados no que os intervenientes nos dizem, mas a um dado momento, há algo essencial. É a autonomia, mas também a liberdade de não depender de absolutamente nada que possa ser considerado uma opinião externa. Vai desde o processo pedagógico de autonomização, da mesma forma que nos últimos 2 anos, pelo menos no que estou propondo, há uma forma de desmame de todos os arquétipos, mesmo dos mais prestigiosos. Buda disse, podemos dizer isso por Cristo também, o budismo diz, quando você encontrar Buda, mate-o. Temos que acabar com a distância dentro de nós, a aparência de separação.
O estágio final da aparição, como Cristina disse do ser, é a autonomização. A autonomização ajuda a fortalecer a benevolência e a cooperação, não tem nada a ver com os velhos critérios dos negócios que chamamos de confiança, vontade. Mais importante, para chegar a esta conclusão inefável da experiência vivida, não há ninguém, e todos aqueles que eu posso ver, todas as entidades que posso ouvir neste plano terreno, são concretamente eu mesmo, não uma parte de mim, mas totalmente dentro de mim, sem nenhuma exceção. E aí você vive o ágape, a alegria inefável, na verdade, essa tranquilidade interior onde o ato criativo da vida se manifesta especialmente durante esses períodos particulares. É aqui que se encontra a resiliência, a autonomia e, em termos empresariais, não vou falar de competitividade nem de competição, mas sim de cooperação, de benevolência. Qualquer que seja o tempo, que seja um mês, um ano, um dia, não colocamos no que Cristina expôs ou no que posso lançar as bases de um mundo melhor ou de uma sociedade melhor, mas simplesmente a eficácia dessa cooperação no momento presente, no indivíduo, em um grupo de líderes. E é isso, e vou terminar com estas palavras, foi o que o Bidi disse ano passado, leve ágape para as empresas. Mas é claro que a empresa deve ser atraída pelos açúcares, pelo mel, e para uma empresa, queiramos ou não, por enquanto ainda é a excelência do desempenho e do lucro. Tudo isso está mudando. Independentemente do evento coletivo, é também uma tomada da consciência do real. Pronto, com isso lhes desejo um bom apetite. Tradutora de Cristina. Bom apetite. Às 3 horas em Portugal e às 4 horas em França, e na esperança de que Jean-Luc se materialize novamente. Sim, bem, olhe, não sei o que aconteceu, veremos e se sobrepuser, mudarei o equipamento. Então eis aí, bom apetite, até logo. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/